Então, como é de praxe, a gente começa as nossas atividades da tarde com uma prece de iniciação. Então, vamos nos unir em pensamento, agradecer por esta casa que aqui nos acolhe, sabendo que a espiritualidade maior já preparou todo esse ambiente, que Ele já sabe do que viemos aqui buscar lá quando nós pensamos em vir aqui. Então, vamos fazer a nossa parte, nos concentrar esses momentos aqui dentro desta casa, em pensamento, em alma e em corações. E assim, então, assimilar esses ensinamentos de Jesus e pedir a Ele que possa nos ajudar a conservar nas nossas atitudes. Que assim seja. Boa tarde a todos. Sempre é uma satisfação nós estarmos aqui para trazer a mensagem de Jesus a todos nós, encarnados e desencarnados. Os temas desta tarde, como a Carmen falou, injúrias e violências, e a afabilidade e a doçura, eles estão contidos no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os brandos e pacíficos. E nós vamos aqui, nesse breve espaço de tempo, fazer uma reflexão a respeito dos itens 1 até o 6. Essa bem-aventurança, ela faz parte do Sermão da Montanha, uma lição que Jesus nos trouxe e constitui um dos mais belos ensinamentos que foram dados à humanidade. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Está contido lá no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5. Sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenação. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz por essas palavras que Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar. Então, vamos analisar aqui o porquê de algumas expressões usadas nesses itens. Começando por o que é injúria. A palavra injúria vem do latim e significa falsidade, qualidade negativa que ofende a honra. Violência também vem do latim e significa ação ou efeito de empregar a força física ou intimidação moral contra algo ou alguém. E dentro desse tema também vamos esclarecer a que se refere a expressão os brandos possuirão a terra. O que exatamente significa isso? Uma vez que Jesus nos prometia constantemente o reino dos céus. E aí essa máxima parece apontar exatamente o oposto. É que ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. Mas o que ele recomenda é que não se dê a esses bens materiais mais importância que aos bens espirituais. As palavras de Jesus se referem ao futuro estágio que passará a Terra. Ora, nós aqui já sabemos que a Terra um dia será um planeta de regeneração. No futuro, quando este planeta estiver mais depurado, aqueles que houverem sido brandos e pacíficos, que promoveram a paz coletiva, terão o privilégio de continuar reencarnando aqui. Observemos então que esse texto de Mateus é um convite para que nós façamos um exercício pleno da lei de amor. Jesus reprova toda palavra que possa ferir. Ele nos adverte com isso que a fraternidade deve presidir as relações entre as criaturas
e que a doçura e a afabilidade devem estar presentes no trato recíproco. Raka era uma expressão ofensiva usada pelos judeus. É uma palavra que revela desprezo. E Jesus a usou, então, para exemplificar que jamais, em nenhuma circunstância, devemos usar o verbo para ferir, para destruir, para humilhar. Ao contrário, as palavras devem servir essencialmente para a construção da paz, da fraternidade ou do entendimento entre as criaturas. Então, uma das nossas grandes tarefas nesta encarnação é justamente aprendermos a ser mais brandos. E, para isso, a doutrina espírita está aí para nos ajudar. Mas o que vem a ser brando e pacífico de fato? Seria simplesmente não reagir? Ficar impassível diante das provocações? É mais do que isso. É ter mansidão desde aquele nosso lado mais interno, até se manifestar nas nossas relações com as outras pessoas. É ter fé na providência divina, o que nos dá uma tranquilidade íntima, aquela consciência de que não precisamos agredir, nem em pensamento, quem quer que seja. Precisamos agir respeitando o semelhante e as suas diferenças. Também é procurar, nesses momentos, respirar fundo e refletir antes de agir, para evitar então que a nossa reação venha contaminada de emoções desequilibradas. Porque muitas vezes nós não precisamos bater em ninguém para sermos violentos. E o Espírito Emmanuel nos apresenta um trecho no livro Caminhos de Volta, uma bela definição de brandura. Ele diz: ser brando é mais do que ficar impassível na hora da provocação, mas remoendo internamente um ódio que talvez, se exteriorizasse, se houvesse a certeza de que a pessoa não reagiria. Ser brando e pacífico é reconhecer a necessidade de disseminar a paz entre os homens, seguindo o exemplo de Jesus, ao espalhar a tranquilidade nos corações revoltados, violentos, fazendo-os retornar ao equilíbrio. Então, como vemos, é uma tarefa das mais árduas e que requer um tremendo esforço pessoal, porque o egoísmo e o orgulho ainda falam muito alto. Nós continuamos com sentimentos de vingança ou, no mínimo, ainda temos muita dificuldade para perdoar. E dentre os nossos muitos defeitos, um dos bem difíceis de combater é certamente a agressividade. Porque nem sempre essa agressividade ela se manifesta nos nossos atos, mas ela se mostra também em palavras ou gestos. Não raras vezes nós ferimos demais ao falar. Usamos a língua como se fosse um chicote, capaz de provocar profundas cicatrizes. Ainda citando o Espírito Emmanuel, ele nos diz que a cólera é como uma tempestade magnética no mundo da alma, e qualquer palavra que arremessamos nesse momento de desequilíbrio é semelhante ao raio fulminante, que ninguém sabe onde vai cair. Então, lembremos Jesus, o Mestre incomparável de doçura, que está nos convidando até hoje a seguir os seus ensinamentos. São lições que toda palavra ofensiva deve ser banida do nosso vocabulário, que todo gesto de agressividade deve ser evitado, a fim de que nós possamos construir, então, as bases de um mundo mais feliz, mais fraterno. E nós encontramos em nosso mundo, vários tipos de violência. Tem a violência física, a violência verbal, psicológica, a violência moral. E quando estudamos esse item sobre injúrias e violência, nós podemos começar a refletir sobre o nosso dia a dia. E logo podemos nos considerar meio fora disso tudo, porque nós não chegamos às vias de fato, porque não matamos, e desse modo nós nos colocamos numa posição confortável, nos sentimos bem,
De certo modo, é razoável nos sentir assim. Porém, nós precisamos continuar a nos analisar em todos os sentidos. Dentro da nossa evolução espiritual, nós vamos caminhando entre erros e acertos, mas muitas vezes nós não levamos em conta que a violência está enraizada em nós, até mesmo nas simples atitudes, nas simples palavras. Enfim, no nosso cotidiano, nós vamos cometendo injúrias e violências uns com os outros. Mas como será que isso acontece? Basta analisarmos o nosso dia a dia. Quem de nós, ao assistir uma matéria violenta na TV, não faz o seu comentário e o seu julgamento de imediato? Quem de nós nunca cometeu uma agressão verbal? Muitos de nós, às vezes, também deixamos por algum tempo, pelo menos, de falar com algum ente querido nosso, de dirigir a palavra a ele. Então, nós vemos que nessa vida, e é de ação e reação incessante, é uma constante, esses excessos que nós cometemos, eles vão voltar com a mesma intensidade para nós. E aí perguntamos de novo, como nos livrar disso? A injúria e a violência são sentimentos contrários à lei de Deus, que é de paz, e elas constituem um desregramento que é transitório, ou seja, deixarão de existir na Terra na medida em que adotarmos para neutralizá-los a brandura, a mansuetude, a afabilidade e a moderação. Sentimentos esses que nos farão merecedores de habitar esse planeta, depois que ele houver se transformado, através do nosso amor, num mundo melhor. Mas como se manter pacífico diante de tanta loucura que às vezes nós mesmos cometemos ou assistimos? Tem um livro que se chama Parábolas e Ensinos de Jesus, que Cairbal Schutel nos fala sobre isso. Ele diz: Jesus era um homem enérgico, quando as circunstâncias exigiam tal. Sabia prevalecer a sua palavra pelo poder da verdade que a impregnava. Sem ódio e sem fel, ele combatia os vícios, os enganos que deprimiam as almas. Ele mesmo nos disse: não vos encolerizeis, para que não sejais condenados. Essa fala de Jesus não era uma ameaça. Ele apenas estava nos mostrando que, quando encolerizamos, nós estamos ferindo a nós próprios. Nós estamos nos condenando ao sofrimento, que é um resultado de um veneno que nós estamos produzindo em nossa alma. E a doutrina espírita nos ensina que tudo tem um porquê. Então, talvez, se nós pudéssemos olhar para trás e conhecer a história toda, nós conseguiríamos ver aquele algoz de hoje na posição de vítima e a vítima de hoje na posição de algoz. Realmente, nós nos chocamos quando vemos crimes bárbaros, mas vamos lembrar que ainda há homens que estão engatinhando nessas fileiras evolutivas. Eles ainda são muito rudes nas suas emoções. E Deus, nosso Pai, que a tudo vê e tudo ouve, Ele não permitiria uma injustiça. Ele nos ama acima de tudo. Então, lembremos disso. Da mesma forma, então, que os espíritos elevados encarnam, tem espíritos que estão ainda imantados no nosso planeta, que constituem aqueles dos nossos irmãos ainda muito equivocados no mal, que também reencarnaram, tendo como última oportunidade de aqui estarem, permitido por Deus essa oportunidade, com o objetivo de mudarem o comportamento, aproveitando o convívio com outros espíritos que já estão numa condição um pouco melhor, e desse modo despertarem para uma nova realidade mais pacífica. Então, transformando as ofensas e palavras duras em doçura e sensatez, as agressões e as intolerâncias em obediência e resignação, e, por fim, as injúrias e violências em trabalho construtivo de amor ao próximo. O Cristo
ele já nos ensinou que nós não devemos rebater o mal com o mal, que não é proibido nos defender, mas jamais deveremos nos vingar, pois estaremos contraindo débitos, né, e indo contra essas leis imutáveis de Deus. Então, sempre nos cabe escolhas diante das situações que nós vivemos. O que nos falta, em muitos momentos, é a coragem suficiente, porque de repente seremos chamados de tolos, de covardes, quando na verdade nós estamos deixando um mais tolo falar e agir. Então, guardar o silêncio quando preciso, mas falar quando necessário, para desfazer enganos, clarear o raciocínio, entendendo, porém, que Jesus não nos confiou a verdade para transformá-la numa pedra que nós vamos jogar na cabeça do nosso próximo. Mas sim, essa verdade deve ser um clarão que venha orientar aos outros e também nos iluminar. Ainda Emmanuel tem na obra O Espírito da Verdade um capítulo cujo título é Perigo. Ele diz assim: cada vez que a irritação te assoma aos escaninhos da mente, segues próximo ao sinal de perigo. Mesmo que tudo pareça conspirar em teu prejuízo, não convertas a emoção em bomba de cólera a explodir-te na boca. Diante do fogo que te ameaça, recorres de imediato aos extintores de incêndio. Toda vez que surge um curto-circuito na rede elétrica, desligas a tomada de força para que a energia descontrolada não cause a destruição. Assim também, quando a prova te visite, não transformes a língua em chicote de semelhantes. Então, se a calúnia nos alcança, procuremos nos guardar em paz no refúgio da prece. É claro que se surge uma situação de ofensa, dentro de nós ainda desperta aquele sentimento de revolta. Mas aí é nesse momento que nós precisamos nos esforçar para manter a serenidade e deixar que o silêncio nos emudeça, pelo menos até que passe aquele instante. E ainda nos diz Emmanuel: se alguém te lança em rosto o golpe da intemperança de espírito, ou se te arroja a pedrada do insulto, desculpa irrestritamente. E se volta a ferir-te, é indispensável te reconheças na presença de um enfermo em estado grave, a pedir-te o amparo do entendimento e o socorro da compaixão. Nesse capítulo 9, lá no item 6, os espíritos vão nos falar sobre o verniz social. Ele diz assim: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura que lhes são a manifestação. Entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. E aí, sobre isso, o Espírito Hamed, ele nos explica que nem sempre nós conseguimos mascarar por muito tempo as nossas verdadeiras intenções e aqueles planos mais sorrateiros. Não dá para enganar as pessoas por tempo indeterminado. Após vestirmos as roupagens da afabilidade, da doçura, para encobrir rudeza e desrespeito, vem a realidade crua, dura e cruel, que desnuda aqueles lobos que vestiram a pele de ovelha. E realmente, é no lar que nós descortinamos quem somos. É no lar que escorre o verniz da calma e da caridade que nós passamos na face e que nos revela, tal como somos, aos nossos familiares. Nós trazemos gestos meigos e voz doce para desempenhar tarefas na vida pública, no contato com chefes de serviços e amigos, com companheiros de ideal, durante uma exposição doutrinária, ou recém-conhecidos, mas também trazemos pedras nas mãos ou punhos cerrados no trato com aqueles com quem convivemos no nosso reduto familiar. Por querer aparentar alguém que não somos,
ou impressionar algumas criaturas a fim de conquistá-las com algum interesse imediatista, nós acabamos incorporando esse personagem de ficção no palco da vida. Ou seja, é como se nós cumpríssemos um script, um roteiro numa peça de teatro. Então, temos que procurar descobrir quais as nossas reais potencialidades interiores, aquelas que herdamos da paternidade divina. Desenvolvendo-as, agiremos com maior naturalidade e, consequentemente, estaremos em paz conosco e com o mundo. Portanto, perante essas circunstâncias, nos cabe mais uma reflexão muito importante. Nós somos amáveis? O que é ser uma pessoa amável? Certamente é a pessoa que vive no amor, sendo dócil nas palavras, gentil nas atitudes, educada no falar, paciente no ouvir, alegre quando vai servir. Como é bom, né? A gente poder conviver com uma pessoa dessa, não é verdade? Parece que elas estão sempre de bem com a vida, né? Ao menor contato que a gente tem com essas pessoas, nós logo sentimos um bem-estar que nos contagia. Porém, logo também já nos vem a lembrança aquelas outras pessoas, talvez a maioria de nós, que ainda não desenvolveram a afabilidade e a doçura. Parece que estão sempre de mau humor, sempre desfiam um rol de queixas intermináveis, se colocam como as vítimas do mundo, se acham incompreendidas pela vida, clamando que foram esquecidas por Deus. Estão frequentemente irritadas e azedas. E aí, todos fogem dessas pessoas, porque elas carregam uma grande carga de toxicidade. Mas, voltando a falar das pessoas amáveis, qual seria o segredo dessas pessoas? Será que elas tomam algum medicamento milagroso? Certamente, elas devem tomar todos os dias a melhor e mais poderosa vitamina que existe na Terra. Querem a receita? Vitamina A. A de amor. Quem vive na tristeza, no tédio, na ociosidade, na reclamação, com certeza não está vivendo no amor. E, por consequência, carrega algumas doenças, se não físicas, pelo menos as doenças da alma. Aí muitos podem estar perguntando, mas como é que eu posso amar? E a resposta é a mais simples possível, amando. Sim, porque nós não devemos ficar esperando o dia em que, por um decreto, por encanto, o amor vai surgir em nossas vidas. O amor já está em nós, porque Deus é amor e nós somos a melhor obra do Criador. Portanto, para amar, é preciso querer amar. É como uma planta que necessita de cuidado. O amor é a mesma coisa. Todos os dias precisamos regar essa planta da vida com aqueles nossos melhores desejos, de entender o propósito que essa vida tem para cada um de nós. E se não regarmos, a planta morrerá, né? Assim também o amor. Nós precisamos sair mais do discurso para a vivência do amor. E poderemos começar pelas pequenas coisas, pelas pequenas atitudes. Se nós olharmos à nossa volta, nós vamos verificar que a vida nos pede para amar agora, seja no lar, seja no trabalho, seja na via pública. Lembremos disso, que todo aquele que de alguma forma cruza o nosso caminho é alguém que a vida está nos convidando a amar, principalmente aquelas pessoas de trato difícil. Porque não basta nós amarmos só as pessoas de quem já gostamos, né? É preciso exercitar com aquelas de difícil relacionamento. Aí muitos vão dizer, mas é uma tarefa difícil, é impossível. Sim, muitas vezes ela se torna difícil, mas nunca impossível. Pois se fosse assim, o nosso Mestre Jesus não teria vindo à Terra nos recomendando esse amor incondicional.
Ocorre que desenvolver essas virtudes amorosas de mansetude e brandura, então, são conquistas diárias que irão nos exigir esforço e perseverança. Ninguém poderá amar o próximo de um dia para o outro. Então, como ainda não somos capazes de amar alguém plenamente, começar essa empreitada com pequenos gestos. Um exemplo: se eu tenho um inimigo e que eu não sou capaz de amá-lo ainda, eu posso, pelo menos, começar a não sentir ódio por ele, fazer uma prece. Então, para alcançar essa nossa evolução moral e espiritual, nós precisamos ir subindo degrau por degrau. E tudo começa com o primeiro passo de uma longa caminhada. Então, não podemos esquecer dessa grande equação divina da felicidade: amar para ser amado. Só receberá amor aquele que der amor. Por isso que a humanidade está na contramão, pois todos esperam o amor, todos queremos ser tratados com brandura e mansetude, mas o nosso amor ainda é muito pouco. Então, que tal nós começarmos agora, a partir desse momento? Nós podemos começar amando a nós mesmos para poder compartilhar com o próximo. Quando nós nos sentirmos filhos do amor divino, nós poderemos perceber, sim, que ali ao nosso lado tem alguém nos convidando ao exercício desse amor, do perdão, da tolerância. Será que nós queremos nos tornar uma pessoa afável, branda e pacífica? Eu deixo essa pergunta no ar para vocês como tema de casa, para cada um de nós sair daqui pensando sobre isso. Então, nesse momento, a gente agradece a Jesus pela oportunidade desse breve estudo que nós tivemos. Que cada um de nós possa estar agora se sentindo um pouquinho mais fortalecido para revermos as nossas atitudes, reconhecendo com humildade os nossos erros e, principalmente, com a firme disposição de nos modificar. Essa é a nossa meta. Muito obrigada pela atenção. Fiquemos em paz.